Boa tarde, povo de Deus. Estamos começando aqui mais um estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos dando continuidade ao livro de Tiago e hoje nós encerramos o nosso estudo sobre Tiago e o seu livro. E é importante a gente olhar aqui essa palavra de Deus que vem falar conosco sobre tanta coisa diferente e ao mesmo tempo uma direção tão profunda da palavra do Senhor para nós. Mas antes eu gostaria de começar lendo um versículo da palavra do Senhor que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 18, ao falar sobre a armadura de Deus, sobre a espada do Espírito, sobre o capacete da salvação. No versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É importante como a palavra do Senhor nos ensina em todo o tempo como a oração é importante. E esse versículo que nos fala nesse momento, ele fala exatamente sobre isso, mas fala ainda mais sobre não apenas a oração e a súplica, os pedidos a Deus, mas que nós perseveremos nessa oração, vigiando em todo o tempo e suplicando a Deus por todos os santos, orando uns pelos outros. A palavra do Senhor nos ensina não apenas a oração para que nós nos acheguemos a Deus, mas para que nós intercedamos a Deus pelos nossos irmãos, oremos uns pelos outros e continuemos perseverando nesses momentos de oração. Que o Senhor possa guardar o seu coração, fortalecer a sua vida, encher você de toda paz e alegria e presença de Deus em todo o tempo. Amém? Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Logo depois nós vamos louvar a Deus. E daqui a pouco a gente volta encerrando essa série de meditações no livro de Tiago. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse dia. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe o nosso coração e nos dê descanso nesse momento de oração. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Seja conosco a tua mão e graça, e que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, vivenciar os teus propósitos e dia após dia andar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a tua igreja. Nesses dias em que estamos vivendo, ó Pai, guarda o coração da tua igreja, fortalece o teu povo e que assim nós possamos caminhar cada dia mais perto da tua presença e dos propósitos maiores do Senhor. Nós te pedimos, louvamos e é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos nesse momento louvar o Senhor e daqui já a gente volta meditando na palavra do Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Tão cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir na gloriosa manhã.
Louvado seja o nome do Senhor em tudo quanto fizermos. Tudo quanto fizermos seja para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículos 13 a 20. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao versículo 20. Nos diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos orar. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Te agradecemos pela salvação, pela vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos com o Senhor. Pela graça que o Senhor nos dá, por esse dom que o Senhor pode nos presentear, que é a oração. Nesse dia, Pai, queremos aprender sobre ela e saber do porquê nós podemos fazê-la. E assim peço, Pai, que no nome de Jesus a presença do Senhor seja sobre nós. E assim nós possamos descansar na certeza do Teu cuidado, da Tua verdade, do Teu amor. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor vem falar conosco aqui sobre a oração. E nesse tempo que nós estamos vivendo, vejo que a oração é algo que pode ser ainda mais intensificada e ainda mais trabalhada nas nossas vidas. Nós não temos tido nossas oportunidades de estarmos juntos como igreja, mas temos a oportunidade de estar juntos como família. E é importante que nesse momento nós venhamos a contribuir nessa situação. Orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos irmãos, pela nossa família, ensinarmos os nossos pequenos a orarem, ensinarmos a nossa família como casal muitas vezes em oração. É importante que nós nos dediquemos a essa oração, nos dediquemos a orar e a falar com Deus. É tão importante quando a gente olha para a oração dessa forma, como uma forma de nos achegarmos a Deus. Por muitas vezes a oração é ensinada como uma forma de mudar a vontade de Deus, ou como uma forma de fazer aquilo que você quer que aconteça, colocar diante de Deus o que você deseja, para que Deus assim o possa fazer, apenas como alguém que dá presentes àqueles que o pedem. Quando na verdade a oração é esse meio de graça que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos falar com Ele. A palavra do Senhor nos ensina que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já sabe o que nós queremos. O Senhor já sabe o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. O que é importante aqui nesse momento é nós entendermos, nesse momento de oração, que a oração é algo que Deus quer que nós façamos. Nós não oramos simplesmente como um exercício espiritual, mas a oração é algo que nos conecta com Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita grandeza, para ouvir o que nós queremos dizer para Ele. Para escutar o que nós temos para falar com Ele.
mesmo que ainda assim ele já saiba tudo aquilo que a gente vai falar. Sabe quando você tem criança, você tem filho, e ele vem contar uma história para você, mas você já sabe aquilo que aconteceu. Simplesmente você para ouvir. Você dá aquele tempo, mesmo sabendo o que a criança vai falar, você para ouvir aquela criança. É assim o nosso Pai Eterno. Ele para nos ouvir. Ele para ouvir o que nós temos a dizer para ele. Tiago vai falar na sua carta sobre oração. 7 vezes ele vai usar essa palavra. Perdão, não no seu livro. Mas Tiago fala 7 vezes a palavra oração só aqui nesse parágrafo que nós lemos. Tiago, na sua carta, falou sobre provação, sobre o poder que tem a língua, o contraste entre os ricos e o pobre e os pobres dentro do reino de Deus. Só que ele vai terminar o seu livro, sua carta, falando sobre oração. Oração que, mesmo diante da provação, nos aproxima de Deus. E é na oração que o cristão verdadeiro se apega, ao invés de deixar-se tomar pela reclamação, pela murmuração ou pelo desespero. Por muitas vezes a gente pode preferir essas coisas. A gente se desespera, a gente se entedia, a gente fica chateado. Nesses momentos que a gente está vivendo, podem ser até mesmo esse tipo de coisa que nos distancia do Senhor. Ao invés de dobrarmos os nossos joelhos, fecharmos os nossos olhos, ao invés de deixarmos de reclamar, de murmurar e de nos desesperarmos, nós nos achegamos a Deus. Nós falamos com o Senhor. Nós andamos com o Senhor em todo o tempo. Então, que nesse momento nós venhamos a aprender a orar sobre os motivos aqui que Tiago está falando. Sobre a intercessão, sobre a oração, sobre o falar com Deus. No versículo de número 13, Tiago vai dizer o seguinte. Tiago, capítulo 5, versículo 13, nos diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Parece que quando Tiago usa esse texto, nós vemos nele a motivação da oração. Seria os momentos de dificuldade. Não apenas eles, mas nesse momento aqui, Tiago está falando nos momentos de sofrimento, é o momento da gente estar orando. Todos nós passaremos por provações, assim como Tiago vai falar no capítulo 1, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso está no versículo 4 do 1º capítulo. Porém, o sofrimento é algo que precisa nos aproximar de Deus. Tiago fala sobre pedir sabedoria ao Senhor em tudo. Porque por muitas vezes na provação, se a gente não se apega ao Senhor, se a gente não busca a Deus nesses momentos, a gente passa não a ter um crescimento, mas a gente passa a adquirir outras coisas. A gente pode chamar, como o mineiro gosta de dizer, de ranço da situação. A gente não gosta nem de ouvir falar de coisas como essa. A gente pode passar a ter medo, a gente pode passar a ter desconfiança. Mas quando a gente passa pelas nossas provações, pelas dificuldades da nossa vida, em tudo quando a gente passa sobre tudo isso e coloca tudo isso diante do Senhor, e a gente passa a orar por tudo isso, a buscar o Senhor em tudo isso, a gente passa a ter uma visão diferente. Eu estou vencendo essa situação e me tornando mais forte. A gente amadurece como cristão e como pessoa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Então cante louvores. Muitas vezes nós passamos por tudo isso num dia só. Sofremos e nos alegramos com as situações que enfrentamos. Esse é um motivo para crermos que a oração pode nos fortalecer e devemos perseverar na oração. Nossa perseverança está não na força do nosso trabalho, mas na nossa oração.
Porque a gente pode muito bem se esforçar para vencer a dificuldade. A gente luta, a gente corre atrás, mas tudo isso, sem esse cuidado de Deus na nossa vida, pode gerar ainda mais desconfianças, pode gerar ainda mais traumas. Quando a gente busca em Deus vencer todas as nossas dificuldades, a gente sim vai precisar de muita força para trabalhar, para correr atrás, para lutar contra esse problema. Não estou dizendo que é só orar e as coisas se resolvem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a oração é aquilo que fortalece a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente para poder passar pela dificuldade. O esforço, o trabalho, com certeza é necessário. Não se faz nada esperando que Deus faça tudo sozinho. Nada acontece esperando que Deus faça tudo sozinho. Nós podemos agir e buscar no Senhor da mesma forma. Nossa perseverança precisa estar latente e real dentro daquilo que a gente está fazendo. Existem pessoas que sofrem, então precisamos orar por elas. A intercessão pode ir muito diante do Deus Todo-Poderoso. Sofrimento pode vir, porém a força que temos depois é algo que demonstra nossa perseverança em continuar. Muitas pessoas vão passar pela dificuldade, vão passar por essa provação. E nós também vamos passar por provações. A questão é que nós não precisamos orar sozinhos apenas, mas devemos sim orar uns pelos outros, para que nós nos fortaleçamos uns com os outros, como igreja do Senhor, possamos nos fortalecer, possamos ajudar outras pessoas a se fortalecerem, possamos trazer esse vínculo maior entre irmãos dentro da igreja. Pessoas vão passar por dificuldades, e nesses momentos em que estamos vivendo, temos visto as lutas de pessoas pelo mundo todo, todos sofrendo por dificuldades e lutas. E é importante que nesse momento a gente possa se unir em oração. A oração não é apenas um exercício litúrgico, não é apenas algo que se faça para se cumprir uma série de costumes cristãos. A oração é aquilo que nos aproxima também do Senhor, é algo que nos aproxima da vontade de Deus. A nossa oração não muda a vontade do Senhor, mas nos aproxima dele para entendermos qual é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Provação é algo que vem sobre a vida de todos, mas como nós vamos passar por essas provações é o que diz, é o que vai demonstrar a nossa vida cristã. Provação é algo que nos fortalece. Provação é algo que nos deixa mais fortes. Mas eu te garanto que você nunca vai passar por uma situação ruim sendo a mesma pessoa que você era antes, em vários sentidos. Você vai crescer, você vai amadurecer, para o bem ou para o mal. Você pode se tornar uma pessoa mais rancorosa, você pode se tornar uma pessoa mais irritante, você pode se tornar uma pessoa mais triste, mas da mesma forma também você pode se tornar uma pessoa mais esperançosa, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais fiel, uma pessoa melhor. Isso vai depender de como você vai passar por essa provação. Provação é algo que fortalece. Sabe como se forma um diamante? Diamante não é algo que nasce de um dia para a noite ou uma pedrinha que você vai encontrar cavando muito, simplesmente. Todo lugar que você for cavar. Um diamante um dia já foi um carvão natural. Mas com tanta pressão da terra, das pedras acima e abaixo, o calor muitas vezes vai fazer com que aquele carvão se torne um diamante. Para se tornar um diamante e ter o valor que tem, são necessários não apenas dezenas ou centenas de anos, mas milhares de anos para que essa pedra de carvão se torne então um diamante. É preciso muito calor e pressão para ser o que é. Uma flor, para poder exalar o seu perfume, ela precisa muitas vezes ser esmagada. E é interessante que nós possamos olhar de uma forma diferente para as provações que vêm sobre a nossa vida, para que nós possamos enfrentá-las de frente, não fugindo delas até que elas tomem proporções gigantescas, mas possamos enfrentá-las em fato e em verdade. A oração nos fortalece e nos aproxima de Deus. Esse é um meio de graça pela qual
nós podemos nos achegar ao Senhor. Seguindo a carta de Tiago, nós encontramos ele falando que o doente reconhece a autoridade dos líderes da igreja e nos chama a oração também. Quando a gente lê a palavra do Senhor, no versículo 14 vai nos dizer o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É interessante a gente olhar aqui com a ideia da oração pelo enfermo. Nós estamos vivendo uma época de enfermidades, de doenças, as quais nós podemos olhar com muita cautela e saber que nós precisamos nos cuidar dela, mas não viver dizendo, olha, como muitas igrejas hoje em dia têm feitos aí os seus cultos. Muitas vezes tive notícias de um pastor no estado do Espírito Santo, o qual ele estava doente. Várias pessoas da igreja estavam contaminadas com o Covid-19 e ainda assim ele decidiu manter os seus cultos. Várias pessoas foram contaminadas a mais pessoas ficaram doentes, e isso trouxe graves situações sobre a igreja. É importante a gente entender o poder da oração e também entender a nossa responsabilidade diante disso tudo. Deus pode curar através da oração? Sim, Deus pode curar através da oração. Nós vamos orar e pedir a Deus que faça a sua vontade, seja através dos médicos, seja através de remédios, seja através de um grande milagre que Deus vai fazer sobre a vida dessa pessoa. Mas nós precisamos também nos cuidar diante disso tudo. Reconhecer a nossa igreja como o primeiro lugar onde nós devemos buscar, antes de qualquer coisa, a oração entre os irmãos, é algo muito necessário. Nós precisamos reconhecer em Cristo e na igreja do Senhor um local onde a gente pode ter a confiança de se achegar, de falar, irmãos, podem orar por mim, estou passando por dificuldades, estou passando por uma enfermidade, estou necessitando da oração dos irmãos. Não que a igreja sozinha tenha algum poder, mas é no Senhor da igreja que nós encontramos cura e saúde. A igreja tem a missão de orar pelos que estão doentes. E é a presença do Senhor, o poder do próprio Deus é quem pode fazer esses milagres. Os presbíteros, ou a liderança da igreja, são chamados nesse versículo 14 para cuidar do rebanho que lhes foi confiado. Eles oram com a imposição de mãos, num gesto de autoridade. A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus, sabendo que não é na pessoa em si que reside o poder da cura. Não é no óleo que é usado, como nesse texto é referido, que existe o poder da cura. Eles ungem o enfermo com óleo em nome do Senhor. E não é na unção em si que se cura o enfermo, mas é a oração da fé. Quem levanta o enfermo? Não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. O óleo também naquela época era usado como bálsamo em determinadas feridas, doenças. Em determinados tipos de doença existiam determinados óleos que eram usados para curar essas doenças. Os crentes confessam seus pecados também uns aos outros para poderem ser curados. Há uma terapia divina, podemos dizer assim, quando há confissão e perdão de pecados. Como assim? Primeiro a gente fala sobre cura física, onde a oração precisa acontecer, onde precisa haver confiança dos cristãos para com essas pessoas. É importante a gente se colocar como um povo de Deus, uns pelos outros, em oração. Quando a gente lê o texto da palavra do Senhor, ele vai dizer o seguinte no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é o confessar que traz cura. Na verdade, quando a gente abre o coração uns para os outros, como uma certa forma de terapia, a gente consegue liberar de dentro de nós aquela dor. Você já teve a impressão de que você
está guardando algo no seu coração e você nunca colocou isso para fora, nunca contou isso para ninguém, e isso está remoendo dentro de você, quando você conta, quando você expõe, parece que isso já não tem tanto peso assim. O peso já não é tão grande assim. O peso às vezes é pequeno, porque dentro da nossa cabeça às vezes as coisas se tornam muito maiores do que elas realmente são. Mas realmente às vezes elas estão doendo dentro da gente, estão fazendo mal dentro do nosso coração. Mas é importante a gente entender o que essa palavra está dizendo. Ou melhor, o que a outra pessoa tem a dizer. Nós precisamos confessar os nossos pecados para tirar o peso de dentro de nós. E a oração é algo que vai nos levar a estar mais confortáveis diante da situação. Não que a oração ela traga o lavar do coração nesse momento. O sentimento de confissão nesse momento é para que a gente perdoe uns aos outros, para que a gente aprenda a não guardar o rancor, o ódio ou algo de ruim dentro do nosso coração. Quando confessamos os nossos pecados é para que haja perdão. Mágoa, ressentimento, inveja são coisas que nos destroem. Perdoar não é algo não só espiritual, mas é físico. É uma questão lógica também. Porque a falta de perdão produz doença. Doença da alma, que às vezes reflete no corpo. E é por isso que a gente precisa aprender a vencer esses males de dentro do nosso coração. Há poder na oração do justo. A oração pode curar o corpo, assim também como pode curar a alma, assim como nós vimos agora. É importante para a gente caminhar para o fim desse texto, o exemplo de Elias. A oração é algo extremamente poderoso e você não pode duvidar disso. Não pense que é perda de tempo ou que você não tem jeito para orar. Elias orou para que não chovesse e por 3 anos e meio não choveu. Ele orou de novo e então choveu. Você pode até dizer, mas pastor, peraí, Elias, né, um dos maiores profetas que já existiu na palavra do Senhor, e a gente vai se comparar com Elias. Olha o que o Tiago diz no versículo de número 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância. E tudo aconteceu. Olha que interessante como é que a palavra do Senhor e a própria palavra de Deus está dizendo isso para nós. Não é uma questão de pessoas dizendo, mas nós somos semelhantes a Elias. Sim, somos semelhantes a Paulo, somos semelhantes a Moisés, somos pessoas comuns, com sangue correndo nas veias, assim como eles eram. Assim como eles o fizeram, nós também podemos fazer. Depende somente da nossa fé diante de Deus, de buscarmos a vontade do Senhor e da vontade dele se estabelecer sobre isso. Sendo a vontade do Senhor que tudo isso aconteça, assim há de acontecer. A única coisa que os grandes homens de Deus fizeram foi dedicar-se à oração. Lutaram com Deus em oração. Sua maior força não era sua sabedoria, sua força física, seu discernimento, mas sim eram homens de oração. Eles estavam constantemente em oração. Os crentes, embora sujeitos às suas fraquezas, podem ter vitória na oração. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas. A gente vai ler a história do próprio Elias, ele teve medo, ele fugiu, ele chegou a ficar até mesmo depressivo, pediu para morrer, mas era justo. E a oração do justo pode muito em sua eficácia. E é aí que nós podemos ver o poder de Deus também sobre as nossas vidas. Tiago ainda encerra o seu livro falando do cuidado aos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Tiago vai dizer, ainda mais à frente, meus irmãos, versículo 19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ele cobrirá a multidão de pecados. A oração fará isso. Olha que importante a gente poder entender tudo isso daqui. Se alguém se desviar da verdade, sair do meio da comunhão dos santos, sair
vamos colocar assim, da igreja, se afastar dos caminhos de Deus. E se você orar por ele, se você trouxer ele de volta, converter o pecador do seu caminho errado, você salvará da morte a alma dele. Ore, reconheça o poder de Deus sobre a vida, sobre a sua vida, e ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja e saiba que o Senhor estará contigo em todo o tempo. A oração é algo que nos faz crescer, é algo que nos faz nos aproximarmos mais de Deus. Então nunca haverá pouca oração, nunca haverá oração suficiente. Nós precisamos sempre estar em oração. A oração não é algo para ser feita apenas nos momentos específicos, mas dentro do nosso coração sempre em oração a Deus. Oração não tem o poder de mudar a vontade de Deus, mas o poder de nos moldar segundo a sua santa vontade. Tiago, no final do seu livro, ele, nesse parágrafo, deu uma última instrução: oração pelos que sofrem, pelos enfermos, e cuidado e restauração com os que se desviam. No nosso coração, o nosso coração deve estar cheio dessa compaixão pelos que sofrem, seja na dor da perda, seja na dor dos que estão doentes, na dor daqueles que acompanham os que estão doentes, naquele que perdeu o sentido da vida e está saindo dos caminhos do Senhor. Precisamos ir atrás dessas pessoas, orarmos uns pelos outros, vivermos essa oração dia após dia. E a minha oração é essa: que cada um de nós possa entender o poder que há nessa oração, que a oração seja algo que nos alimente, nos fortaleça, e que nunca possamos desistir ou desanimar desse meio pelo qual Deus nos transmite a sua graça. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu coração, possa guardar a sua vida, fortalecer você e toda a sua família. Nesse momento, falando sobre oração, eu quero orar por você e por toda a sua família. Amém? Santo Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. A tua verdade, o teu caminho tem nos sustentado e nós podemos nesse dia descansar no Senhor. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, guia-nos pelas tuas veredas, molda-nos de acordo com a tua vontade e ensina-nos, Deus, o teu caminho. Renova as nossas forças, derrama sobre nós, Deus, o teu poder, e que nós possamos, diante do Senhor, descansar na tua verdade, sabendo que a nossa oração tem poder verdadeiro e que ela possa chegar diante do Senhor. Assim como na oração de Salomão diante do templo do Senhor, ele pediu que as orações que ali fossem feitas pudessem chegar diante do Senhor e o Senhor nos pudesse ouvir. Assim, Pai, nós pedimos que as nossas orações, os nossos lares, aonde quer que nós estejamos, possam chegar diante do Senhor com um aroma agradável, que a tua vontade seja feita e que nós possamos ser direcionados pela tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos e é no nome de Jesus que oramos, agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Peço a Deus que você possa ter um bom domingo, que o Senhor seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, e lembre-se da oração como esse instrumento de Deus, que Deus te deu para poder se chegar mais a Ele. Amém? Fiquem com Deus, um ótimo domingo e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembrando que mais à noite, às 19 horas, nós teremos nosso culto ao vivo. Eu espero a sua presença e juntos a gente vai estar nesse momento de oração e de meditação na palavra. Fiquem com Deus, um ótimo domingo para todos.